Saudações de paz, meus amados, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista aqui da cidade de Curimatá. Nós estamos iniciando esse culto, estamos numa resolução mais baixa. Marta está viajando com o Arthur e com a Júlia, e levaram os celulares que eu gravo. E eu estou gravando aqui com o webcam do computador, do notebook. Você vai estar notando uma resolução um pouco menor do que a de costume. Mas está chegando um celular para mim. Já pedi faz um tempo, deve estar chegando logo, para que tenhamos essa maior autonomia de gravação. Meus amados irmãos, campanha de missões estaduais está acontecendo. Vamos orar por isso, vamos recitar tema, divisa e a dar início a esse culto com oração, mas lembrando que não podemos deixar de envolvermos nessa campanha tão importante que é missões estaduais. Então vamos orar, entregando ao Senhor esse culto, esse momento especial. Ó Senhor, meu Pai, meu Deus, muito obrigado pela nossa igreja, muito obrigado pela nossa vida, muito obrigado, meu Deus, pelo que temos recebido de Ti, muito obrigado, meu Deus, pelo que temos visto como obra que o Senhor tem realizado na vida das pessoas, no desenvolvimento daqueles que se encontram contigo, e como é bom olhar para o desenvolvimento da fé, de fortalecimento, meu Deus, espiritual daqueles que creem e acreditam no Senhor. Te pedimos por esse momento, por essa ocasião, por esta nossa igreja, pela nossa cidade, em nome de Jesus. Amém? Muito bom. O tema da nossa campanha de missões estaduais é Despertemos para Pregar. E a divisa diz da seguinte maneira, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, versículo 2a. Né? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Assim fala a campanha do nosso projeto de evangelização das cidades que ainda faltam ser alcançadas no nosso Piauí. Vamos fazer uma leitura bíblica em 2 Coríntios. E antes de tudo eu quero dizer que você é bem-vindo, que com a sua família você pode estar reunido agora recebendo do Senhor e também oferecendo a Ele este culto. Nós já começamos, já oramos e não deixamos de falar das coisas que temos visto e ouvido. E agora teremos uma leitura bíblica, conforme eu já anunciei, ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, dos versículos de 1 a 6. Leia comigo, fala assim: Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi concedido, não nos desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa é a nossa leitura, meus irmãos, uma leitura que nos faz refletir o alcance da graça ao homem, que nos faz refletir da imagem de Deus revelada no homem. Homem este que precisa pregar, que precisa dizer, porque ele foi retirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos louvar a Deus. Tem um cântico que diz assim: ao único, um cântico muito cantado, conhecido. Participe comigo, façamos juntos desse momento algo maravilhoso oferecido a Deus em louvor. Vamos cantar. Colocar aqui o violão.
a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Louvamos o Teu nome, Senhor, glorificamos a Ti. Fazemos agora esse momento de oração, esse momento de entrega, de busca diante do Senhor, ao tempo que nos reunimos como igreja, nos reunimos em espírito e em verdade, Te buscamos, meu Deus, em espírito e em verdade, porque buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, assim diz a Tua palavra, e é esse exemplo que nós seguimos nesse momento, é assim que nós queremos ser, é assim que nós queremos viver, é assim que queremos nos estabelecer como povo santo e adorador do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, porque nós temos um culto prestado a Ti na sinceridade do nosso coração, meu Deus, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos pelo poder do Teu amor, pela força, meu Deus, da Tua grande misericórdia, da Tua graça que nos alcança. Recebe este culto, meu Deus, e que no nosso coração haja todo o bom grado de saber que temos um Pai que nos oferece a vida eterna. Em nome de Jesus, Pai, Te louvamos e Te agradecemos, porque esse momento é dedicado ao Senhor. Glória seja dada a Ti, Deus. Amém. Muito bom. Meus irmãos, vamos continuando nesse culto. Aqui o violão guardadinho. Muito bem. Vamos meditar na palavra de Deus. A palavra do Senhor que vai nos trabalhando. A palavra, ela vai nos edificando pouco a pouco. Ela vai nos moldando. E quando essa palavra ela é lida, quando ela é estudada, meditada, ela chega na nossa vida e vai colocando outros conceitos, substituindo os conceitos que eram da vida carnal, fazendo com que predomine em nós o ensino de Deus, da vontade do Senhor, e que também faz bem ao homem. O texto de hoje é Apocalipse, no capítulo 2, versículos de 1 a 7. Tivemos aí uma boa jornada em Êxodo, trabalhamos ali até o capítulo 20 de Êxodo. Creio que foi muito edificante, acrescentou-nos conhecimento naquela narrativa bíblica.
Agora, em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7, nós teremos algumas mensagens sobre Apocalipse, mas fique tranquilo que não vai ser o livro todo, é apenas essa parte inicial. Capítulo 2, de 1 a 7, vinha falar justamente da igreja em Éfeso. Não é uma leitura no livro de Efésios, mas que diz respeito à igreja em Éfeso. Então vamos ler. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobristes que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimastes. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às boas obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro. Mas tens ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Muito bem, as nossas vidas, elas são feitas de lutas e de vitórias. Lutas, vitórias, e essa verdade, ela se aplica também aos cristãos em Éfeso, ou se aplicava, né? A lista de suas vitórias é extensa, o texto vai falando de como eles eram perseverantes, vigorosos, e como eles combatiam as falsas doutrinas e os falsos doutrinadores também, os falsos apóstolos. Aqueles nossos irmãos, aqueles que o texto está falando em Éfeso, que enfrentaram, que desmascararam alguns falsos cristãos, dentro da sua luta, travada ali em nome de Jesus, em defesa do Evangelho, o que é que eles estavam demonstrando ali? Perseverança. Naquele momento, naquele tempo que o texto se refere a eles ao passado, está falando das coisas que eles já fizeram, aliás, que eles haviam feito antes. Mas, para desenvolverem esse valor, eles tiveram que levar o peso do sofrimento. Então, como eu falei, nas nossas lutas de vida, elas têm, por consequência, situações que podem ser pesadas. E o maior preço pago por estes foi o esgotamento espiritual. Eles se esforçaram tanto que acabaram ficando esgotados. E na sua luta, eles venceram os inimigos de Deus, mas eles perderam para si mesmos. E aí nós chegamos aqui nesse ponto, onde é necessário haver uma reflexão de quem nós somos também. Se o texto está falando a quem eles venceram pelas características maléficas daqueles que procuravam deturpar o Evangelho, e aqueles eram inimigos externos, o texto também fala dos inimigos internos, que somos nós mesmos. Nós somos os nossos piores inimigos. Principalmente quando os estigmas do passado, eles nos envolvem no presente. Quando as decepções do passado nos prendem a uma inoperância. Quando temos medo de fazermos o que fazíamos para não passarmos pelo que passamos. Como se nós pudéssemos dissociar ou separar vitória sem luta, vitória sem entrega, sem envolvimento, sem pesar e sem sofrimento. Então, Jesus, ele nos estimula a trabalhar através do seu exemplo dado aqui na terra. Por quê? Porque os de Éfeso, eles começaram a definhar nesse propósito quando eles não fizeram essa análise pessoal.
essa análise os levaria a triunfarem sobre o seu fracasso, ao invés de se entregarem à não reação. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós podemos ver um ser que pode ser melhorado. A perseverança na nossa vida, ela não pode ser acabada por conta de situações que nos feriram, que nos magoaram. Porque se olharmos os grandes personagens bíblicos, se olharmos também para a pessoa de Jesus, veremos que estes não deixaram de agir, ou pelo menos grande parte deles, não deixaram de agir porque estavam sendo perseguidos. Ora, se quisermos vencer, precisamos levar em consideração um conceito que eu acho muito, muito interessante e que para mim faz muita diferença, que é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e que basta a cada dia o seu mal. É muito bom levantar e saber que o dia anterior ele já passou. O pior que ele tenha sido, ele passou. E sentir de novo a força de Deus operando na nossa vida é um privilégio daqueles que resolvem perseverar e não entregar-se a si mesmo. Meus irmãos, a recuperação é isso que o Senhor nos dá. O Espírito Santo está aqui para isso, para nos consolar e nos fortalecer. E quando o texto fala que aqueles que vencessem poderiam comer do fruto da árvore da vida, isso tem toda uma simbologia. Né? Por que ele está dizendo aqueles que vencessem, ou aqueles que vencerem, ou seja, aqueles que perseverarem? Não adianta nós conseguirmos sair de um determinado ponto e quando estivermos quase chegando, desistirmos. Não chegamos. Aquele que quase chegou, ele não chegou. Por isso que essa palavra perseverança é tão importante. Porque tem a ver com certeza. Porque a perseverança, ela vem junto com um estímulo. Como alguém desestimulado pode perseverar? Nós comeremos o fruto da árvore da vida e seremos participantes da glória de Deus, assim fala o texto. Nós alcançaremos a capacidade de conhecer plenamente todas as coisas. Me diga se isso não é bom e se não vale a pena perseverar por essas coisas. Esta promessa tem uma dimensão atual muito grande. E ela pode ser entendida como uma marca do cristão. Essa promessa deve andar conosco por onde formos, onde estivermos. Eis ali, eis aqui, eis lá. Aquele cristão que leva as marcas da perseverança. Para vencer, precisamos saber e querer lutar. E também entender que isso é da vida. Pagar o preço da luta, que sempre será menor do que o preço e sempre será menor do que o peso da cruz. Todas as promessas desta sessão, elas começam com a expressão, há o que vencer. Há uma parte do texto que fala sempre isso, há o que vencer, há o que vencer. E quem é o que não vence? É o que não persevera. A vida é uma sucessão de lutas. A vida cristã é uma epopeia cheia de vitórias. Mas essas vitórias, elas não vêm de mão beijada. Nós crescemos à medida em que lutamos. E a cada luta, reunimos melhores condições de guerrear. Se não lutamos, não crescemos. Eu fico às vezes pensando o que seria da minha vida se não fossem as situações que eu vivi, que passei e os combates que vieram até mim. Mas cada um tem a sua própria experiência. Deus poderia dar a terra prometida a seu povo. Quero dar esse exemplo aqui. Poderia, o Senhor poderia. Nós acabamos de estudar sobre Êxodo, onde eles estão caminhando para a terra prometida. Mas o Senhor não deu a terra assim com facilidade. Eles tiveram que lutar. Mas o Senhor os capacitou para conquistar a terra. Olhando ainda para a série que nós pregamos anteriormente, nós ainda conseguimos extrair esse exemplo. Israel teve que conquistar cada metro da terra
que era sua por herança, pela promessa feita a Abraão. Deus não entregou de mão beijada. E eles cresceram justamente nesse desenvolvimento do caminho. Há cristãos que buscam a Deus e dizendo, Senhor, me dê vitória, vitória sobre vitória, mas sem nenhuma luta. Há crentes que têm horror de lutar e acabam terceirizando as suas tarefas para outros fazerem. Deixa que o outro fazem. Se for preciso, até pagam para outros fazerem. Se Deus precisar desse crente para que ele enfrente os profetas de Baal, deixa eu colocar o termo do passado, se Deus precisasse desse crente para enfrentar os profetas de Baal, ele não conseguiria ir contra eles. Hoje não são os profetas de Baal, mas existem outras situações em que é necessário que hajamos como Elias. Por quê? Porque o Senhor nos quer maduros espiritualmente. Deus não luta as nossas lutas. Muitas pessoas se frustram, o Senhor não luta por mim, e nem lutará. Mas Ele nos capacitará para participar delas. Ele nos fortalecerá na força do seu poder para suportar e no final vencer. Deus não luta as nossas lutas, mas nos reveste de sua armadura para podermos ficar firmes. Deus está conosco como estava com Moisés para que o seu povo triunfasse na guerra. Lembram daquela mensagem que Moisés teve que ficar com os braços levantados, sustentados por outras pessoas para que vencesse? O Senhor não interviu, deixou com que aqueles próprios homens formassem a sua estratégia de luta e de vitória. Para vencer, precisamos saber que Deus tem expectativas a nosso respeito. A expectativa dele é que nós cresçamos. Deus quer a nossa companhia. Ele não precisa da nossa companhia, mas Ele quer. A expectativa dele é que nós também queiramos a sua companhia. E daí estaremos na sua glória. Temos a sua companhia aqui também com o Espírito Santo do Senhor. Mas provaremos da árvore da vida. A expectativa dele é que nós nos mantenhamos entusiasmados por ele. Como eu gosto dessa palavra. Entusiasmado. Mas eu acho muito triste ver um cristão que já é convertido há um bom tempo, mas que, assim como os de Éfeso, o seu rosto não brilha mais. Ele não se anima mais, ele não acredita mais. É triste ver um cristão que já tem uns anos de caminhada, que olha assim para o novo convertido e diz, com um certo ar de desdém, né? Não liga não, esse aí é um novo convertido. Ele chegou agora. Ele está cheio de gás, mas esse gás dele vai acabar. Muito bem. Se o gás acabar, vai se tornar igual aos de Éfeso, que começaram turbinados, mas no final das contas estavam desgastados, sem ânimo. E eu pergunto, você é uma pessoa assim? Já desanimou? Ou continua perseverante? Que cada um continue com entusiasmo até o fim, para que recebam o que esperam, como fala no versículo 5, quando diz, lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tirar o candelabro significa ficar sem luz. E sem luz as ações são limitadas. A escuridão limita as ações. Precisamos saber que a maior das lutas é aquela que enfrentamos no nosso próprio interior. Sem essa de ficar botando a culpa naquele, nesse ou naquele, porque aquele é assim, porque aquele me achou feio, porque aquele me olhou atravessado, porque aquele ali fala coisa que eu não queria ouvir. O trabalho que temos a desenvolver depende da forma como nós nos enxergamos por dentro.
Porque se ficarmos olhando apenas para as circunstâncias, não tem motivo para a gente estar animado mesmo, não. Os de Éfeso, eles deram conta do excesso de trabalho e foram até capazes de sofrer pela causa de Cristo. Eles venceram os falsos apóstolos, mas perderam para si mesmo. E qual foi o pecado dos Efésios? Perderam o entusiasmo. E a recomendação de Jesus era que eles retomassem o estilo de antes. Desde quando você deixou de acreditar que nada que você faça pode dar certo? Se você está nessa, não vai dar certo, não. E como eu tenho falado disso, de que nem sempre as coisas dão certo na primeira vez. Se eu tivesse desistido de gravar esse conteúdo aqui para a igreja na primeira dificuldade que eu tive, eu não estaria aqui falando. Eu tive muita dificuldade. Como muitos outros pastores e líderes tiveram, como muitos também nem sequer conseguiram fazer uma transmissão. Nem sequer gravada como essa aqui. Mas o desestimular de fazer a obra, ele pode até acontecer por um momentozinho pequeno, mas ele passa. Porque Jesus nos garante vitória quando procuramos fazer o que é certo, tendo em mãos aquilo que ele nos entregou. Esse é o seu poder. Esse é o poder que nós fazemos parte. E diante de todas as dificuldades que enfrentamos, nós chegamos lá do outro lado, olhando para trás depois, e disse, olha só o quanto que a gente conseguiu vencer, e ao tempo que vencia, crescia e amadurecia. Desde quando você vem se arrastando, como se o Espírito Santo não habitasse em você? As coisas dão certo, às vezes não na primeira, não na segunda, nem na quinta, nem na 10ª vez. Só o perseverante consegue provar a vitória diante de situações mais complexas. Desde quando você desistiu de viver uma vida santa? Eu já não estou eu não estou falando de coisas a serem feitas, mas a serem vividas. Porque esse também é um grande problema quando o homem se envolve num tremendo ativismo. Quando ele acha que a obra de Deus é sair fazendo. Não é só isso. Muitas pessoas realizam muitas coisas, mas elas desistiram, elas se esvaziaram de uma vida espiritual, de uma vida devocional. Ela até parece um cristão, ela parece um crente, mas não vive como tal. E eu imagino que muitos cristãos estão assim, sem interesse. Não se interessam por nada. Assim como os de Éfeso. A única coisa que Éfeso tinha era o passado. Mas a sua situação no presente era lastimável. Do que adianta um grande histórico de fé, de realizações, se não se pode fazer nada e se vive como se fosse um derrotado por si mesmo? A vitória acontece se tirarmos de Cristo a nossa força. Ela não vem de nós. Nós não temos força. É no Senhor que nos fortalecemos. Que assim seja até o final da nossa vida. Porque para vencer precisamos nos alimentar do fruto da árvore da vida, falando aqui simbolicamente. A fonte é Deus. É nele, dele, que devemos nos nutrir. Alimentar-se do fruto da árvore da vida é por meio da leitura e da degustação da Bíblia. Dela vêm os nossos valores que orientam as nossas decisões, os nossos costumes também. Alimentar-se do fruto da árvore da vida é manter-se apaixonado pela obra de Deus. Em Cristo, nós vemos os caminhos. Em Cristo, temos esperança e uma alegria plena. Os Efésios foram advertidos do erro. Sim, eles foram advertidos. E essa palavra também é uma palavra de advertência. O erro dos Efésios era achar que eram capazes de vencer por si mesmos. Nem eles eram e nem nós somos. Precisamos de Cristo. Precisamos ter em nós a marca da paixão por Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe grandemente. E que a sua palavra, e unicamente a sua palavra, nos edifique e nos fortaleça. Vamos orar.
Pai maravilhoso, te agradeço pelo teu amor, perdão e poder. Manifesta em nós a tua vontade. Que cresçamos, meu Deus, na graça. Que cresçamos no conhecimento. Que cresçamos em maturidade. Que sejamos cada vez mais espirituais. Voltados, meu Deus, para o teu reino. E que a confiança no que o Senhor nos prometeu seja vivido. E não apenas concebido na nossa mente. Que acreditemos na prática, na vitória que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe grandemente e nos faça ver a sua face e nos faça estar em sua presença para todo sempre. Amém. Uma boa semana a todos. Em nome de Jesus.